Pela primeira vez, Bolsonaro se manifesta sobre a sua elegibilidade de 2026 e também fala de Donald Trump, a sua aproximação e como isso vai acontecer através dessa vitória de Donald Trump. E mais, segundo o deputado federal, Lula está numa sinuca de bico. Atenção, deputado Gustavo Gai diz que Lula está em uma sinuca de bico após gastar muito e vai fazer cortes merecidos da FA. Como diz a linguagem popular, e agora eu vou te explicar por que ele está nessa situação, ele não consegue encontrar uma saída. Mesmo tendo aumentado tributos e juros, aumentando a arrecadação, ele gastou muito mais do que arrecadou. Estou numa sinuca de bico, como diz a linguagem popular, e agora eu vou te explicar por que ele está nessa situação, ele não consegue encontrar uma saída. Mesmo tendo aumentado tributos e juros, aumentando a arrecadação, ele gastou muito mais do que arrecadou, o que é uma marca registrada de governos de esquerda, governos realmente populistas. Não só isso, ele modificou o Bolsa Família para que quem recebe o Bolsa Família fique proibido de arrumar um emprego, falseando uma queda de desemprego, mas na verdade são pessoas que deixaram de procurar emprego porque senão perdem o Bolsa Família. É como se estivesse fomentando a cultura da vagabundícia. Mas vamos lá, a situação que o Lula se encontra agora é a seguinte: ele está com um gasto exorbitante, um déficit, um rombo fiscal recorde, não só nos gastos públicos, mas nas estatais também, e ele precisa de alguma maneira urgentemente diminuir os seus gastos. O problema é que os ministérios não querem aceitar a diminuição dos gastos. Afinal de contas, os ministérios estão fazendo a festa. Até mesmo a esposa do Lula, a Janja, está fazendo a festa dela. Fazendo agora o Janja Palusa, que vai custar aproximadamente R$1 milhão, enquanto nós estamos aí nessa realidade do rombo fiscal, numa realidade de colapso iminente da nossa economia. Acontece o seguinte: Lula tem que reduzir os gastos. Ele não conseguiu arrecadar o bastante como gostaria, porque mesmo você aumentando demais os juros, aumentando demais, criando os novos tributos, não se esqueça da curva de Laffer. Se você cobra muitos juros e tributos, simplesmente a população o dinheiro para de circular, as pessoas param de consumir. E a inflação aumentou exorbitantemente o preço dos alimentos justamente para os mais pobres. Vai ter reunião de corte de gastos. Tem uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, e ele não consegue encontrar de onde cortar os gastos. O que acontece? Qual foi o lugar que ele escolheu para cortar? Os militares, as Forças Armadas. O cálculo é muito simples. São pessoas que já naturalmente não gostam dele, são pessoas que já por natureza não votam nele, então pode arrancar ali, sem falar que os generais se humilharam, né? Colocaram o rabinho entre as pernas no início de 2023, aceitaram humilhação após humilhação, então o Lula já viu que ali só tem bunda mole e que vai aceitar tudo que ele mandar, inclusive acabar com o fundo de pensão dos pobres veteranos, dos reformados. E acabando de uma vez por todas com a vontade de qualquer pessoa nova, homem, mulher, entrar, se ingressar nas Forças Armadas. Ou seja, é humilhação total, mas é humilhação de uma parte da sociedade que não vai impactar muito na sua popularidade. E ao mesmo tempo que ele está tentando diminuir o gasto, né, diminuir o seu gasto nesse governo, ele está gastando um valor recorde com publicidade da sua cabeça, da sua pessoa, né? E por que ele está nesse desespero? Vamos lá. Por que ele está se recusando a fazer os cortes necessários? Isso porque ele já cortou saúde, já cortou educação, faculdades entraram em greve, segurança pública, agora o Ministério da Defesa. Por que ele está evitando ao máximo fazer mais cortes? Ele teve uma queda absurda de popularidade. A sua aprovação do início do ano para hoje caiu 8 pontos percentuais e a desaprovação cresceu 2 pontos percentuais. Ou seja, Lula está num declínio acelerado, isso já entrando na segunda metade do seu mandato, que é quando deveria estar aumentando, né, as propostas estarem sendo implementadas, a economia vendo a diferença do novo governo, mas na verdade a economia está vendo a diferença, que é um colapso completo. Então, Lula está gastando muito mais com publicidade e propaganda, inclusive com contratos escusos, que a gente já pediu vários requerimentos de informação e vamos convocar o Paulo Pimenta para explicar esses contratos muito suspeitos que estão sendo firmados com empresas de petistas. E aí vem a situação. Se ele faz os cortes, acelera ainda mais a sua queda de popularidade, destrói qualquer possibilidade de uma reeleição, não só dele, como do seu indicado. Se ele deixa de fazer os cortes, o que acontece? Um rombo econômico que também vai acelerar a sua desaprovação. Afinal de contas, nós vamos ter mais inflação, mais desemprego, qualidade de vida da população caindo. Ele não sabe o que fazer. Decidiu bater exclusivamente, praticamente, né, exclusivamente, no setor da sociedade que ele já sabe que não tem apoio, que não tem muitas pessoas que votam nele, que é as Forças Armadas. Mas que, na minha opinião, merecem isso tudo que está acontecendo, já que eles abandonaram o povo brasileiro, abandonaram a defesa da nossa democracia no momento que o povo mais precisou, botou gente inocente no ônibus e levou para ficar presa num gueto, né, para ficar preso num campo de concentração, pessoas inocentes que estavam ali acampadas na frente do quartel, sendo que eles haviam falado que poderiam ficar. Então, na minha opinião, é pouco, eles merecem mesmo, pode arrancar toda a pensão, por mim pode cortar os fundos desse pessoal, já que eles não servem para absolutamente nada. Mas essa é a situação que o Lula se encontra. Então, se cortar, o que acontece? Se cortar, vai abaixar sua popularidade. Se não cortar, vai ter desemprego. Vamos gastar para aumentar a publicidade e propaganda. Ele chegou numa encruzilhada.
O que eu percebo é aquele momento que já todas as ferramentas foram usadas, todas as narrativas foram postas à mesa, a imprensa já ajudou bastante, mas agora não tem mais nada o que fazer. De agora em diante é declínio e não há nada que ele possa fazer. A desaprovação continuará a subir, a aprovação caiu 8 pontos em um período de 10 meses e a desaprovação subiu 2. Então, você pode ter certeza que nós vamos ver aí o fim do PT, o fim do lulopetismo, né, no nosso país. Isso é uma notícia muito boa. Tá aí, gente. Lula em queda livre, em uma sinuca de bico, não tem o que fazer, totalmente encurralado. E qual é a solução para o nosso Brasil? Já que ele vai de mal a pior, Jair Messias Bolsonaro vai revelar qual é a solução para o nosso Brasil. Urgente, uma ótima notícia. Bolsonaro fala o porquê ficará elegível para 2026, ou pelo judiciário, ou por uma anistia que vem do Congresso. Primeiramente, por que estou inelegível? Qual foi o crime? Foi dinheiro na cueca, dinheiro lá fora, no apartamento, desfoque com a empresa? Nada. Reuniu-se com embaixadores. Que é uma política privativa do presidente da República. Não ganhei nenhum voto por ocasião dessa reunião. O que eu tratei nessa reunião? Urnas, em especial o inquérito 1361 de novembro de 2018, que está classificado como confidencial até hoje. Ou seja, uma denúncia de fraude na minha eleição. Por que está em aberto até hoje, depois que certas pessoas importantes foram ouvidas? Porque a imprensa não quer tomar conhecimento desse inquérito. A outra causa, abuso de poder econômico. Acabou 7 de setembro, entreguei minha faixa para um assessor e fui na esplanada ali dos ministérios. Acredito que tinha por volta de 1 milhão de pessoas. E ocupei o carro de som do Silas Malafaia. Não teve nada, nenhum recurso público envolvido nisso. Obviamente, me entendo com a perseguição. Até porque essas 2 inelegibilidades só foram botadas em votação, depois que 2 listas, né, tríplice, que o executivo escolhe, na verdade o senhor presidente do TSE escolheu, e daí ele foi para o 5-2 contra mim. E seria no mínimo 4-3 a meu favor se não tivesse trocado esses 2 na reta final. Então, primeiro, inelegível sem qualquer motivo. Até parece que vivemos aqui na Suíça. Tá? Não quer dizer que você deva não punir quem porventura errou. Não errei. Então essa é a minha certeza. Então você acha que o próprio judiciário pode reverter? Eu sei quem vai decidir, na ponta da linha, né? Um dos pontos de decisão é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Eu não quero nem comparar com os casos, que são casos que não tem nada a ver com o meu. Tá? A Dilma foi cassada. A pena acessória são 8 anos de elegibilidade. Resolveu isso no próprio Senado, o ministro Lewandowski presidindo a sessão, deixá-la elegível. Tanto é que ela disputou, em 2018, as eleições para o Senado lá. No passado, a chapa Dilma Temer foi considerada aceita, né, regular, a prestação de contas por excesso de provas. Ou seja, não se tem notícia de um ex-presidente ter se tornado inelegível, tá? Por esse tipo de acusação. Agora, com toda certeza, não vou fugir de uma resposta, né? É uma convicção da minha parte. Vai me tirar de combate, porque sabe que eu, candidato a presidente, eu ganho em 26. O senhor acha que pode vir também via Congresso? Há uma discussão até. O senhor fala-se de 2 anistias, a anistia do 8 de janeiro e uma eventual anistia para permitir a sua elegibilidade. O senhor acha que também pode ser possível via Congresso Nacional? Pode ser também. E os ventos da democracia, como está na matéria da Folha de São Paulo, sopraram na Argentina, municipais aqui, americanas, e o mundo todo está voltando-se à direita. Cansaram da agenda woke, cansaram daquela questão da diversidade, cansaram de se atacar aí os valores familiares. Ou seja, o ser humano, em sua grande maioria, quer realmente aquilo que eu sempre defendi como deputado, que inclusive tornei conhecido por defender esse tipo de agenda. Família, bons costumes, liberdade, né? Apesar de me acusar exatamente o contrário. Pois é, gente, Bolsonaro com certeza vai ser nosso presidente em 2026 e sob Donald Trump e a sua vitória e a sua proximidade com Bolsonaro, ele também se manifestou pela primeira vez sobre isso. O urgente Bolsonaro fala da sua relação com Trump e como sua vitória como presidente dos Estados Unidos pode ajudar o Brasil. Militar e também o maior país democrático do mundo. Tivemos uma experiência com o Trump lá atrás, 17 a 20. Não tivemos guerra no mundo. Obviamente, na reta final, ele sofreu muito com a pandemia. E o povo tem isso na memória. Ele agora voltando, uma vitória realmente fantástica. Ele fez a Senado, Câmara, mais governadores, né? Voto popular. E está montando uma excelente equipe, no meu ponto de vista. Alguns deles, quase metade, eu já tive contato no passado. E um excelente relacionamento. Tive também um excelente relacionamento com o Trump. Melhor, depois que eu deixei a presidência, né? Quem continuou com esse relacionamento fora da presidência foi meu filho, Eduardo Bolsonaro, que foi um dos poucos, aproximadamente 80, que foram convidados a participar da apuração lá em sua residência. Obviamente, meu filho conversa com ele, né, conversa com os filhos dele. Eu tenho algumas pessoas, em especial brasileiros, que estão na equipe de Trump, e conversamos. E ele tem praticamente uma obsessão pela liberdade de expressão. E tem demonstrado isso com a sua aproximação com o Elon Musk, quando era Twitter lá atrás. Imagina um presidente ser banido aqui, que humilhação, né? Depois, obviamente, o Elon Musk comprando, Twitter, você falando em X, é uma marca do governo, essa liberdade. Para nós foi excepcional. O X na mão do Elon Musk, que é um amante da liberdade também. Infelizmente, por ocasião das eleições últimas aqui também, a mesma pessoa que estava lá à frente do TSE resolveu tirar do ar, né, até o final do primeiro turno, o X como uma ferramenta de discutir
pautas políticas aqui no Brasil. Bem, você acha que o Alexandre de Moraes tirou o X só para afetar nas eleições municipais e prejudicar os candidatos no campo da direita? Eu não quero dizer que seja uma coincidência. Lá atrás, ele afetou também na eleição de 22, derrubando páginas de direita, fake news, desmonetizações, ameaças. Fez muita coisa que só prejudicava o meu lado. Proibido, por exemplo, eu botar as imagens do Lula falando em roubar um celular para tomar uma cervejinha. Né? Proibida a questão do aborto, a questão dos relacionamentos dele com ditaduras do mundo todo, imagem do 7 de setembro, o Lula com o CPX na cabeça. E uma das duas coisas gravíssimas, a questão de convenção de chamar de rádio ou não. Mais de 1 milhão de inserções minhas não foram lá no Nordeste. E outra mais importante, com dinheiro público, o TSE fez uma campanha massiva para que jovens, 16, 17 anos, tirassem título. Em torno de 4 milhões de jovens tiraram o título. E nós sabemos que nessa faixa etária, 3/4 votam no PT. Ou seja, a esquerda teve 3 milhões de votos, eu tive 1. O Lula teve extra, graças à ação do TSE, dedo na balança, sim, 2 milhões de votos. Por coincidência, um número que decidiu o pleito nas eleições. Então, isso tudo estavam nessa balança. O interesse americano é em toda a América do Sul. Enquanto o presidente ele falava da sua preocupação com a Venezuela e traçava planos hipotéticos comigo, que é comum acontecer, que ficam, obviamente, em reserva, né, tendo visto uma questão funcional minha, e eu falava para ele dos problemas, caso a esquerda voltasse ao Brasil. Eu não acreditava que ia voltar, não acreditava, mas voltando, que toda a América do Sul ser pintada de vermelha. Então ele tem essa preocupação, e a grande arma dele nessa questão é a liberdade de expressão de sua forma mais abrangente possível. Mas você acredita que ele pode influenciar economicamente, por exemplo, com sanções, como os Estados Unidos fazem sanções à Venezuela, ou de repente, como se fala também, cancelando vistos de ministros com base nessa questão da liberdade de expressão, com esse argumento? Você acredita que pode haver esses dois fatores? Eu não tenho essa liberdade toda para conversar com ele, e apesar de conhecer alguns assessores, né, que estão sendo pré-anunciados para compor o seu gabinete. Mas acredito que ele tem um interesse enorme no Brasil, pelo seu tamanho, tá? Pelas suas riquezas, pelo que representa o nosso povo, tá? E como um país que realmente possa aqui, com um exemplo, desequilibrar positivamente pela democracia, da liberdade, toda a América do Sul. Então ele vai investir no Brasil, sim, no meu entender, no tocante a fazer valer os valores do seu povo, que é muito semelhante do nosso, que através da liberdade de expressão nós possamos aqui sonhar e não mergulharmos mais ainda numa ditadura que se avizinha. Tá aí, gente, como vocês podem ver, foi um ponto crucial a vitória de Donald Trump. E com certeza ele, que segundo Jair Messias Bolsonaro é amante da liberdade de expressão, vai olhar aqui para esse povo brasileiro tão sofrido, que tem sido totalmente censurado, tá vendo a sua fala sendo cerceada dia após dia, na mãos de um só ministro com decisões monocráticas. E sobre Lula estar numa sinuca de bico, o deputado federal acaba de fazer uma alerta a todos nós, o povo brasileiro, e tem a ver com a Amazônia. É isso mesmo. Olha o que disse esse deputado federal, Luiz Felipe Orleans. Gente, é uma alerta gravíssima. Grave, deputado Luiz Felipe alerta que o Brasil não controla mais a Amazônia e após Lula teremos que reconquistar o país. Eu deixei de ser universitário faz uns impacto universitário, porque eu deixei de ser universitário faz uns 30 anos. Então, eu perdi um pouquinho o contato de como é que isso está sendo recebido aí no meio acadêmico, junto com a juventude. Mas é uma boa pergunta, Vitor, porque se eu tiver que mandar uma mensagem agora para a juventude, e eu acho que o diagnóstico aqui feito pelo senador, assim como o da Fabi e do Constantino, eu posso atestar agregando o seguinte comentário. E para a juventude aqui, o Brasil não controla a Amazônia. O Brasil perdeu o controle da Amazônia. E depois desse governo, vamos ter que reconquistar o Brasil. Vocês, jovens brasileiros, estão preparados para essa reconquista? É exatamente esse caminho que nós teremos que trilhar no futuro governo, seja ele qual for, que não seja esse que está atualmente em posse do Brasil. Porque esse que está em posse do Brasil, como também, mais uma vez, muito bem colocado aqui pelo senador, esse é um governo vassalo que se entrega ao maior pagador. O que é o pagamento? O pagamento pode vir em diversas formas. Pode vir em status político, pode vir em outras benesses políticas, que não interessam ao Brasil, mas que interessam ao grupo político, ou interessa a alguns indivíduos dentro desse grupo político, ou também pode vir na forma de pagamento. A gente já viu que esse governo, vários membros desse governo, são muito alinhados com a corrupção que aconteceu no passado, que foi documentada, protocolada, condenada ad nauseam pelo sistema judiciário brasileiro e mundial. Então, o que é um governo vassalo? É isso. Ele não tem compromisso com o território nacional, não tem compromisso com a cidadania do povo brasileiro e faz a venda sistemática de parcelas do país a partes que interessam essas parcelas. Lembrando que não é homogêneo um grupo só comprando o Brasil todo. Ele está atendendo todo mundo. Ele está atendendo aos interesses da Europa, está atendendo os interesses da China, da Rússia, do Irã, está atendendo aos interesses dos árabes, está atendendo aos interesses dos norte-americanos. É um país que não tem norte, não tem um plano, uma visão, que é nossa, que é própria nossa, que vem da discussão pública do que nós queremos. Não é isso. Ele está simplesmente entregando a maior pagador essas parcelas que interessam a esses grupos de interesse. Isso não é novidade. A novidade aqui é que o nível de descontrole, esse sinal de que já temos catedráticas aqui no Brasil operando na subversão das mentes brasileiras, isso é um mero sinal de que a coisa, de facto, está muito pior.
Então, esse que é o ponto que a gente precisa pontuar aqui para o eleitor brasileiro. O eleitor brasileiro, no próximo governo, tem uma missão. Temos que reconquistar o nosso país. Essa que é a missão e fica aqui o diagnóstico. Parabéns pelo diagnóstico aqui trazido pelo senador. Muito obrigado. Ao que tudo indica, no próximo governo é Jair Messias Bolsonaro. Como vocês viram, ele já está sinalizando isso. E com a vitória de Donald Trump, é inevitável. Lula cada vez mais encurralado e agora essa situação que está acontecendo gravíssima na nossa Amazônia. Vamos ter que reconquistar o país. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo. Também deixar aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e qual o seu nome para a gente se conhecer um pouco melhor. Eu falo de Taubaté, interior de São Paulo, e o meu nome é Renata. E também, gente, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade o alimento está um absurdo. O que mostra que vem de encontro do que disse o deputado federal Gustavo Gayer. Lula realmente está numa sinuca de bico. E nós também, o povo brasileiro, né? Porque quanto mais corte de gastos tiver, mais os alimentos vão aumentar. Basta também ver, né, o que ele disse de Janja. Janja Palusa vem aí, gastando 1 milhão do dinheiro do povo, do nosso dinheiro. Dinheiro do trabalhador, que está tão difícil porque as coisas estão um absurdo. Eu também gostaria que você deixasse qual o preço do alimento que está aí na sua cidade, porque na minha está um absurdo. Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Eu desejo um dia mais que abençoado a todos vocês. Até nosso próximo encontro!